psicólogo e mestrando da Universidade Federal da Bahia, Manuel Rocha Reis Neto, de apenas 32 anos, foi encontrado morto em Feira de Santana. O caso ganha contornos ainda mais pesados porque acontece apenas horas depois dele publicar um desabafo forte sobre um episódio de racismo que sofreu em um camarote no Carnaval de Salvador. Quem vai contar essa história terrível pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, que pesado, mas é algo que não dá pra deixar de falar. Infelizmente, né, Sophie, mais um caso a gente não gostaria de começar falando sobre isso, não gostaríamos de falar mais uma vez de racismo, nem tampouco de uma pessoa que, e aí tem um alerta de gatilho, aparentemente tirou a própria vida, e foi horas após uma denúncia de racismo. Vou te pedir, Sophie, para trazer a matéria do Metrópolis, do portal Metro 1, e eles apontam, né, entenda o caso do psicólogo encontrado morto após denunciar racismo no camarote de Salvador. Foi em um camarote em Salvador, não foi o camarote de Salvador, e aí o psicólogo, ele faz mestrado na Universidade Federal da Bahia, o nome dele é Manuel Rocha Reis Neto, de 32 anos, foi encontrado sem vida na sua residência no Recôncavo da Bahia. E, antes da tragédia, ele tinha publicado nas redes sociais uma denúncia de racismo que ele sofreu no camarote Ondina durante o Carnaval de Salvador. De acordo com os relatos, né, de acordo com o texto que foi publicado nas redes sociais, durante o carnaval, ele enfrentou um episódio de racismo no camarote. Saindo do banheiro, ele encontrou um espaço apertado e cheio de foliões. Ao se aproximar de um homem branco que bloqueava a passagem, Manuel solicitou educadamente para passar. Em vez de abrir caminho, o homem projetou o corpo ainda mais para frente e como se estivesse fazendo um bloqueio, não deixando que ele passasse. Mesmo após repetir o pedido e tocar levemente nas costas, recebeu apenas um olhar direto e a manutenção de postura que impedia a circulação. Daí, Manuel afirmou que só conseguiu atravessar quando elevou o tom e impôs de maneira mais dura: forço a passagem e, olhando no rosto dele, digo furiosamente: você vai me deixar passar? Foi o relato que ele escreveu nas redes sociais. Ele também informou no relato que ele foi acolhido por pessoas presentes e destacou a postura respeitosa dos funcionários negros do espaço, como quem havia interagido, com quem havia interagido ao longo de toda a festa. Algumas pessoas brancas interviram para conter a discussão e oferecer apoio, evidenciado que nem todos reagiram da mesma forma, da forma hostil que esse homem teria agido. E ao refletir isso, ele escreveu, entre aspas, eles respeitam nossa raiva, todo o resto é desumanidade. E assim, acho que é importante que a gente traga uma reflexão. Primeiro que é muito lamentável para a família, para os amigos, mas só que a morte do Manuel é uma dor, é uma ferida para toda a sociedade, Sofia. E a gente precisa expor isso, a gente precisa lembrar isso, a gente espera que não mais aconteça, mas infelizmente a gente sabe que amanhã a gente vai estar. Se ele tivesse plantão amanhã no sábado, a gente traria outro caso de racismo, sabe por quê? Vou te pedir para trazer uma outra matéria, porque no Carnaval de Salvador foram identificadas várias denúncias de racismo, mas outro turista de Santa Catarina também foi acusado de insultos racistas a funcionárias de um camarote também aqui em Salvador, isso durante o Carnaval. E por que eu estou fazendo paralelos sobre esses casos? Porque não são casos isolados. A gente sempre fala sobre como o racismo adoece, como as pessoas, como o racismo é uma violência, e a gente precisa lembrar disso. Inclusive, porque eu fui ler os comentários no vídeo que a gente falou sobre a Carla Pérez, né, nos ombros do segurança negro, e algumas pessoas falam, poxa, mas ela não é racista, ela é casada com um homem negro. E a gente precisa entender que o racismo ele tem implicações reais. Nessa matéria aí, Sofia, no G1, aponta que um turista de Santa Catarina foi preso porque ele teria cometido um crime na região da Barra Ondina, suspeito de xingar funcionárias negras.
um turista de 42 anos que não teve o nome divulgado, teria dito esses insultos racistas. De acordo com as funcionárias, o homem a xingou de pretas, macacas e escravas. A Polícia Civil não informou a identidade do preso até a última atualização da reportagem. Acho difícil, inclusive, que divulguem, mas outras repercussões estão acontecendo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado pela equipe do camarote e, com o apoio da Polícia Militar, foi levado para a delegacia. O caso é investigado pela DECRIM, pela Delegacia Especializada no Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. É uma delegacia extremamente necessária, sobretudo quando a gente tem muitos casos de violência racial, de violência provocadas provocada pela intolerância religiosa por conta da sua religião. E aí, Sophie, só para a gente fechar essa informação de crimes registrados, tem uma informação oficial do governo que, entre os crimes registrados durante o Carnaval, destaca-se 58 ocorrências de violência física, 27 de crimes sexuais, 29 casos de trabalho indecente, além de episódios, no plural, de racismo, LGBTfobia e violência institucional. Mulheres negras aparecem como as principais vítimas nos casos de violência física e sexual. Quando a gente fala do racismo, por exemplo, a gente também fala sobre a invisibilização. Não é o dado sobre quantas ocorrências foram registradas de violência racial no circuito do Carnaval. Detalhe é que esses registros foram feitos no circuito do Carnaval, não em todos os outros lugares. Além de falar que os crimes como violência sexual, sobretudo contra criança e adolescente, abuso sexual e o racismo são crimes considerados subnotificados, porque muitas pessoas sofrem a violência e não denunciam, porque as pessoas têm uma sensação de que não vai dar em nada, porque existe todo um cuidado, né, da sociedade para proteger, muitas vezes, os agressores, o descrédito das vítimas. Se a violência racial, por exemplo, não foi filmada, o racismo ele deixa de existir, porque nada é racismo, é tudo uma questão de interpretação ou uma injúria leve, e por aí vai. Então, tem muitas questões que a gente precisa ainda enfrentar na nossa sociedade. Inclusive, Sophie, voltando para o caso específico do psicólogo que, né, deixou de viver após o caso de racismo, logicamente as pessoas estão chocadas, apurando, vai ter apuração sobre se de fato, né, o caso tem relação com a violência que sofreu durante o Carnaval, só que a gente precisa lembrar de uma coisa, também existe uma espetacularização sobre a dor das pessoas que sofreram violências. E a gente precisa, até quando a gente relata isso, é uma reflexão para os nossos próprios colegas. Até quando a gente relata esses casos de racismo, a gente precisa compreender que tem alguém sofrendo. E sempre lembrar disso. O cuidado psicológico, ele muitas vezes é tido como cuidado secundário na nossa sociedade, ou inexistente, a depender de quem a gente fala. Sobretudo nós, pessoas negras, pessoas não aceitas na sociedade, pessoas que estão na margem da sociedade. Então, a gente precisa, de fato, entender que, ao noticiar um caso como esse do psicólogo, a gente precisa ter muitos cuidados. Um deles, inclusive, é sempre lembrar que existe um centro de acolhimento psicológico, um centro de valorização da vida. Existem alguns locais que a pessoa pode buscar ajuda no momento de sofrimento, e sempre lembrar da importância das pessoas que não estão sofrendo essas violências na luta. Então, é importante, eu gosto muito da Conceição Evaristo quando ela fala isso, quem deve entrar na luta de racismo são as pessoas brancas, são elas que causam racismo, são elas que são privilegiadas pelo racismo. Então, o racismo precisa ser uma luta, basicamente, da branquitude para ser antirracista. É o começo, Sofia. É isso. Dai. Esse caso acaba indo muito no sentido do estresse da minoria, né? A gente. É um conceito que se usa bastante na psicologia, o estresse da minoria, para falar sobre como você ser parte de uma minoria hegemônica na população,
ser negro, ser LGBT, ser mulher, ser pessoa com deficiência, neuroatípica, que seja, acaba trazendo uma carga de estresse muito grande que tem um custo aí na nossa saúde. Eu falo nossa porque eu não sou negra, mas eu sou parte da população LGBT, né? Então me incluo nisso. E infelizmente o exemplo máximo aí de como o estresse pode destruir a vida de uma pessoa é quando as pessoas decidem tirar a própria vida, né? Pode não ter sido um caso, uma questão aí diretamente ligada a esse episódio de racismo específico que ele sofreu. A gente não tem como saber se foi isso que desencadeou, mas com certeza uma vida inteira de racismo pesa, né, nessas horas. E basta para isso ver que praticamente todas as pessoas que fazem parte, todas as minorias acabam tendo níveis de suicídio maior do que a média da população. Agora, o bom, se é que dá para tirar algo de bom dessa história, o bom que a gente pode trazer é que o estresse da minoria ele pode ser reduzido. E ele pode ser reduzido como? Com uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Então, na população LGBT, isso se expressa especialmente quando a gente fala da questão do apoio da família. Porque a família é algo que nem todo LGBT pode contar. Os que podem contar, a gente vê claramente que a saúde mental dessas pessoas acaba ficando muito melhor. E isso não deixa de ser verdade para as outras minorias. Ter uma rede de apoio é importantíssimo para quem faz parte. Então, pelo menos alguma coisa que a gente pode trazer aqui é procurem apoio. Procurem apoio. Se você faz parte de qualquer minoria que seja na família, seja nos amigos, seja na terapia, seja que, por que não, em coletivos aí para que não precisa ser o coletivo, não precisa ser só para lutar, pode ser para apoiar também. Procurem essa forma de apoio. Mais alguma coisa, Dai? Pessoal que está assistindo. Perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.